Fala, gangue, sejam bem-vindos a mais uma transmissão do canal Jogando. Eu sou o João Gun. Eu coloco Gun nos trocadilhos no canal. Vocês estão ouvindo fogos? Vocês conseguem? Tá saindo no microfone? Eu tentei fechar aqui pra abafar um pouco, mas vocês estão escutando? Agora parou. Esse é o motivo inusitado, estranho e bizarro pelo qual eu atrasei hoje. Simplesmente tava dando fogos de artifício do lado, aqui do lado tem um morro aqui do lado. E começaram a estourar fogo tipo de Réveillon mesmo, colorido e tal, estourando no céu. E tipo, bem pertinho aqui, tava total vazando no microfone, não tinha nem como começar. Aí quando daí parou, eu comecei a transmissão, daí começou num outro lugar aqui perto também. Que daí tava mais baixo, mas antes tava tipo demais. E pô, aqui no morro, cara, eu acho que nem pode, porque tem um monte de planta e tal, é perigoso. Bizarro, cara, bizarro. E um monte, deve ter ficado acho que uns 3 minutos estourando. Sei lá, depois eu vou olhar as notícias. Mas obrigado pela presença aí, agradecendo a presença dos presentes. Mandar um salve pra galera do bate-papo, como de costume faço. Kurogani tá por aí, a Saori, o Mike Smoke, o Kikof, o Hypnotoad, que inclusive chegou perguntando, esse jogo é BR, né? É sim, Kikof, esse jogo é BR. A Nuvem que mandou pra fazer um conteúdinho com ele, que agora ele tem a dublagem BR tradicional, Gota Mágica São Paulo. E é um jogo bem maneiro. Eu trouxe ele hoje porque eu tava realmente pensando, mano, o que eu vou jogar? Não sei o que eu vou jogar. E aí, vamos jogar um pouquinho desse Mullet Mad Jack, porque eu achei ele maneirinho, né? Qual que é o que eles recomendam? É essa aqui. Que é um jogo que eu achei maneirinho, nunca mais tive a chance de jogar, tava sem ter o que jogar hoje pra gente conversar sobre algum filme. E aí resolvi que será esse. Recomendadíssimo, tá disponível na nuvem, foram eles que mandaram pra mim, então se vocês colocarem aí agora, exclamação nuvem, vocês vão ver o link bit.ly/nugan, que é o seu link para fazer compras na nuvem e ajudar o canal, beleza? Muito obrigado aí pela presença de todos os presentes novamente. E hoje vai ser um assunto que eu acho maneiro, cara, porque eu gosto de falar de filme. Eu comecei com essa ideia experimental, né? Não tive a oportunidade de fazer muitos ainda, mas agora, no mês de outubro, voltei no tempo aqui por um segundo. Agora no mês de outubro, a gente vai focar em filmes de terror, né? Falar de alguns filmes de terror com vocês. E aí, assim, esse é um jogo muito intenso, que requer bastante atenção, então pode ser que às vezes eu fique meio perdido, em vez de focar no que eu quero falar pra vocês. Eu tô tentando passar de fase. Ó, já tô morrendo já. É um jogo intenso, como eu falei a vocês. Mas enfim. Né? Legal. Eu acho que vai dar bom. Tem um tema bacana pra falar pra vocês, um filme que eu não dava nada e no fim me diverti um bocado assistindo, que é o tal do Feriado Sangrento. Esse é o nome do filme. Então, antes de mais nada, antes de inclusive falar de qualquer coisa do filme, eu quero fazer uma crítica à sociedade, quero fazer uma crítica a tudo que é passível de crítica, porque começou os drop de frames. Essa é a minha primeira crítica. Minha internet é um lixo. Essa é minha primeira crítica. Minha internet é um completo lixo e não me deixa trabalhar em paz. Isaías mandou a primeira interação dele no chat falando: grande, João, na paz? Na paz, cara. Seja bem-vindo aí. E, inclusive, galera, dá um feedback aí, porque se tiver ruim, aí tá ruim, não tem o que a gente fazer, né? Paciência. Acabamos encerrando antes da hora novamente. Nesses últimos tempos não tem dado para confiar na internet, infelizmente. A gente conseguiu fazer uma live boa na segunda, uma live boa na terça, mas logo no domingo não foi uma live boa, né? Logo no domingo eu acabei tendo que cancelar o Game Prosa, infelizmente, porque não tá dando pra confiar nessa porcaria dessa internet, infelizmente. A gente trabalha com o que tem, né? Eu só tenho essa conexão. Sou obrigado a tentar trabalhar com ela. Se ela não quiser trabalhar, ela não trabalha. Mas beleza, voltando aqui.
A crítica que eu queria fazer, na verdade, né, não era a minha internet marofane, mas sim a essas tradução de título de filme de terror que me irrita, cara. Tipo, filme de terror já é um bagulho que não tem muita moral, sabe? Já é meio mal visto, assim, no geral, eu acho. O tipo de filme que raramente ganha prêmio, sendo que tem uns filmes que são realmente bons, que são aclamados pela crítica, não ganha prêmio. Eu comentei com vocês na outra live que, por algum motivo, filmes de terror têm sempre notas mais baixas no IMDb, por exemplo, que é um agregador de nota de filme, acho que é o maior do mundo, mas enfim, qualquer agregador de nota de filme, se não for específico pro tema, filmes de terror costuma ter notas bem mais baixas. Você olha, pô, tem vários filmes de terror que são muito melhores, filmes bons mesmo, tipo A Bruxa, tipo uns filmes da hora, e você vê eles com umas notas ridiculamente baixas, umas coisas bem ruins mesmo. Então já são uns negócios que o pessoal não bota moral. E aqui no Brasil, a gente tem esse costume de colocar essas paradas mais pra baixo ainda, dando os nomes mais imbecis possíveis. Não é 100% dos casos, mas em muitos casos, a gente tem esses nomes estúpidos nas traduções dos filmes que, pra mim, tira mais a moral deles ainda, sabe? Tem filme que é bobo mesmo e tal, que nem o filme que a gente vai falar hoje, ele é meio bobo. Ele é meio bobo. A pegada dele é ser bobo mesmo, eu acho ele divertido. Mas, cara, pra mim dá menos vontade ainda de ver, assim, porque eu vou assistir o Feriado... Pô, o nome do filme em português é Feriado Sangrento, velho. Feriado Sangrento, você é louco? Tipo, o nome em inglês é muito mais tranquilo, é apenas Thanksgiving, que é Dia de Ação de Graças, que é o feriado, que é o tal do feriado sangrento no qual o filme se passa. Esse é o feriado sangrento, é o Dia de Ação de Graças, é o Thanksgiving. E aí os caras querem chamar de feriado sangrento. Porque daí o que acontece nas traduções, pra minha alegria, pra minha desgraça, nas traduções a gente... parece que existe essa necessidade em quem tá localizando de colocar sangue, macabro, da morte, assassinato. Tem que ter alguma coisa dessa, senão eu não sei se a pessoa não vai saber que é terror. Eu não sei se tem medo de alguém que vai alugar um filme sem saber que é terror, sendo que na capa do Feriado Sangrento literalmente tem um cara de máscara com um machado na mão. Aí a pessoa vai alugar e vai pensar, pô, quem sabe isso aqui não é a continuação do Rei Leão, né? Vou alugar pros meus filhos esse cara com machado. Se não tiver sangrento, morte, macabro, maldição, sempre tem que colocar alguma coisa assim no título. Esse que é o negócio, isso que é a loucura da parada. Deixa eu aproveitar aqui e só agradecer o Kikof, que renovou a inscrição dele com o Prime. Muito obrigado, Kikof, valeu demais. E Mike Smoke também renovou com o Prime aí, 44 meses de apoio ao canal. O canal já tá velho, né, galera? Estamos indo pra 4 anos de canal, nessa marofagem, sem internet, sem views, sem... Eu não sei porque que eu faço, se eu fosse menos teimoso, já tinha largado. Mas estamos aí. Mas então, é essa mania, cara, que, pô, desmoraliza. Quero ver quem fala que não desmoraliza um filme com esses nomes, né? E é sempre para colocar essas coisas de maldição, de macabro, de morte, de não sei o quê, como se tivesse a necessidade de... isso existe, assim, desde que o mundo é mundo, assim, isso é mais velho que eu, assim, você vai olhar os filmes super antigos e já é esses papos nada a ver. O próprio Brinquedo Assassino, né? O nome em inglês é Child's Play, é brincadeira de criança. E em português ficou Brinquedo Assassino, porque... E é aquela coisa, fica... Eduardo disse, chorando que foi esquecido no churrasco. Porque, Eduardo também escreveu com Prime. Obrigado, Eduardo. Valeu pelo apoio. Desculpa pra ser reto. Se pá, veio a notificação bem na hora que eu tava chorando por causa da internet. Às vezes o timing atrapalha. E tipo, a gente acostuma com umas coisas assim, que nem o Brinquedo Assassino mesmo. A gente acostuma porque a gente nasceu, já tinha vocês nasceram, já tinha o Brinquedo Assassino. Enfim, eu era muito criança também. Então você acostuma com esse nome, que você já viu 1000 vezes e tal, e você não para pra pensar que é outro nome extremamente imbecil, sabe? A Hora do Pesadelo ainda é mais de boa, porque o nome original é Um Pesadelo na Rua Elm. Mas ainda é um nome mais legal, né? Ainda é um nome mais original, que tem a ver com a temática do filme, sabe? A gente ainda tem nomes
que mesmo sendo meio bobos, ainda evocam a temática do filme e tal. Mas, pô, cara, eu fico boladão, porque a parte que mais me irrita nessa brincadeira é que eu trabalho criando conteúdo. Então, às vezes eu quero, não só por isso, me irritava desde antes, né? Porque eu vivo recomendando filme pras pessoas que eu gosto e tal. Às vezes você quer recomendar um filme pra alguém, aí o filme já perde toda a moral antes da pessoa dar qualquer chance pra ele, né? Como que você vai recomendar? Eu vou recomendar um filme. Não, juro pra você que é legal esse filme. Qual que é o filme? Feriado Sangrento. Ah, a pessoa já te manda catar coquinho. Não. E ainda volto a dizer, o Feriado Sangrento ainda não é o exemplo pra mais se criticar em relação a isso. Porque o Feriado Sangrento ainda é um filme bobo. Então é mais tudo bem ele ter um nome bobo. Mas quem que foi? Pro Barão, o Feriado Sangrento é tão cafona que tem um charme. Mas eu te garanto que é acidental, viu, Barão? Eu te garanto que é acidental esse charme. Quem que falou do Casamento Sangrento? O Kurogane. Esse é outro, cara. Casamento Sangrento, em inglês se chama Ready or Not. Que é uma coisa que você faz. Seria muito difícil de traduzir, mas com certeza teria opções melhores do que Casamento Sangrento. Que Ready or Not é pronto ou não, aí vou eu, que é uma coisa que se tem um costume de falar quando vai brincar de esconde-esconde. Faz a contagem, daí fala Ready or Not, Here I Come, né, que é o bagulho do esconde-esconde. E a tradução ficou Casamento Sangrento, que de novo é uma cafonagem, e tipo, é um filmão, cara. Casamento Sangrento é muito legal, galera. É muito legal. Posso talvez falar... eu não decidi... Eu sei de mais um filme que eu quero falar com vocês ainda nessas lives de outubro. Quem sabe fala do Casamento Sangrento, porque é muito legal. Casamento Sangrento é muito legal. Mas enfim, é outro exemplo, né? Nossos sistemas estão de volta e online, Sussu. Verdade, Max Mon, que às vezes acontece até isso. A localização do filme traz um spoiler na tradução, ou explana o plot twist num subtítulo que às vezes o filme original nem tinha subtítulo. Mas cara, eu não consigo entender. E eu tenho uma picuinha pessoal com isso, porque além de atrapalhar minhas sugestões, é outra coisa que me irrita um pouco, dá essa impressão de sempre estar achando que as pessoas são idiotas, sabe? Eu tenho raiva dessa visão que quem cria conteúdo, às vezes que, né, os produtores de TV, de cinema, localizadores, empresários, essa mania, essa perspectiva de pensar que o povão é burro e que se você não desenhar o título, o cara não vai saber do que você tá falando, sabe? Parte um pouco desse elitismo que tem também. Claro que tem muita gente burra nesse mundo, mas isso não é definido por ser povão ou não. Isso é definido por ser burro mesmo. Enfim. A melhor preparação pro amanhã é fazer o seu melhor hoje. Eu acho que... Deixa essas explodirem nos inimigos. Pô, tô 3% atirando no meio das pernas do... Bora então. Eu sei que vocês fizeram no verão passado. Esse é um título que é traduzido direto, né? E pra mim é um bom título. É um ótimo título, cara. Eu sei o que vocês fizeram. O Pânico é outro exemplo, né? O nome do original do Pânico é Grito. Seria difícil, né? Mas... Pô, por que Pânico? Que daí você também ganha aí os filmes que querem se aproveitar do sucesso dos outros, né? Porque como o Pânico é muito bem sucedido e já é um título que roubaram ali, aí você tem uma coleção de filmes de terror que é Pânico em algum lugar. Pânico na floresta, Pânico no mar, Pânico na floresta, já falei, Pânico na praia, meu, Pânico na selva, qualquer lugar do mundo tem algum Pânico falando que é lá, sabe? Porque é pra ir na onda do sucesso do Pânico. Não tem nada a ver com Pânico, não é da mesma produto, não tem nada a ver com nada e os caras querem falar. Enfim. Verdade, Barão do Rio Branco. Eu não sei se é o melhor filme de terror. Certamente é um dos melhores já feitos, que é o Corra. Eu amo esse filme também, gosto muito dele. E tem esse título simples e direto que, graças a Deus, não estragaram. Mas em compensação, o próximo filme do mesmo diretor, né, o Nope, ganhou o nome em português de Não Olhe, sabe? Que inclusive é um spoiler.
Enfim. Até agora eu não comecei a falar do tema de hoje, né? Eu dou uma enrolada tranquila porque essas lives são... Eu vou falar de filmes sem dar spoilers, né? Porque eu quero sugerir que vocês assistam. Então acaba não tendo assim tanta coisa pra falar. Eu gosto de aproveitar pra aprofundar aqui nossa conversa antes de sair falando. Se a oportunidade não bater a sua porta, construa mais portas. Ai. Balas perfurantes é uma boa. Balas perfurantes. Mas então, vamos sentar. Pânico na fila do pão. Aí é bom, Kurogane. Vamos nos centrar. Estamos aí quase 20 pessoas acompanhando. Parece que a internet estabilizou. Qualquer coisa vocês me avisem, por favor. O filme da vez, o que eu quero falar com vocês é Feriado Sangrento. Tá disponível no Max, que era o HBO Max, e agora se chama só Max. Então, se vocês assinam, tá disponível lá o filme. Se vocês não assinam, tem muitas outras maneiras de conseguir assistir filmes. Não sou eu que vou ficar aqui falando quais, né? Vocês dão seus jeitos. Antes de eu sair falando, o que eu quero saber é... Algum de vocês assistiu esse filme? Algum de vocês conhece esse filme? Contem-me a experiência de vocês com esse filme, se é que vocês têm alguma experiência com esse filme. Seja assistir, seja ouvir falar... E quem assistiu já emenda falando se gostou ou não. Assisti, gostei, assisti, não gostei. Já emenda. Pra nós aí. Como? Ah, não. Ah, acabou a bala. Pelo amor de Deus. Magelli já assistiu, mas não falou se gostou ou não. Mike Smoke nunca nem viu, Eduardo também não. Hypnotoad não viu também. E o Mike Smoke falou, se me vender ele na live, devo assistir pra fechar meu último mês de HBO. Ele disse que dormiu antes do final, então percebe-se que não gostou. Eu gostei desse filme. Antes de mais nada, como eu mencionei no início, é um filme bobo, tá? Não é um filme que se leva a sério. É um slasher, que pra quem não sabe, a melhor maneira de descrever um slasher é falando Jason. Slasher é Jason. São esses filmes que você tem um assassino mascarado à solta, matando as pessoas um por um, matando o elenco do filme um por um. É muito comum esses slashers serem filmes mais tolos, assim, mais Jason-like. Isso aí, Max Smoke. É um Jason-like. É muito comum slasher ser um filminho mais tolo, porque combina muito com a estrutura dele, porque muitos slashers, o que eles fazem? Eles trazem um elenco. Quem tá vendo um slasher quer ver o assassino matando as pessoas, basicamente é isso. Então a maioria desses filmes faz o quê? Traz um elenco que você meio que quer ver morrer, sabe? Então eles apresentam um bando de adolescente irritante, e você fica, mano, aparece logo o Jason e mata essa galera, sabe? Costuma ser o quê? Costuma ser comum no estilo, no gênero. O comentário do Eduardo foi descensurado pelo Mike Smoke, Mageli. Apareceu o comentário do Eduardo. Então o Feriado Sangrento, né, o Thanksgiving, ele segue nessa premissa, ele apresenta ali um elenco que você meio que torce pra morrer. O que esse filme começa fazendo muito bem, na minha opinião, que eu vou comentar com vocês que eu não considero spoiler, é uma coisa que, pensando assim, eu imagino que deve ser bem difícil de fazer, que é... Ele define muito bem, logo de cara, o que esperar dele, sabe? Eu aposto que é bem difícil de você fazer isso num filme e, ao mesmo tempo, é muito importante. Não só num filme, né? A gente pode fazer um paralelo com o principal tema do canal, que são os videogames. Filmes, games, tal, qualquer mídia de entretenimento, eu acho que é muito positivo, mas ao mesmo tempo deve ser muito difícil, você conseguir estabelecer logo de cara a pegada do negócio. A pessoa assistir ou jogar 30 minutinhos, 20 minutinhos, e já sentir qual vai ser a moral daquilo lá. Se vai ser um filme que se leva a sério, se não, se vai ser um filme mais
bobo, mais engraçado, ou mais sério. Ou mesmo os filmes que são mais sérios, tipo, se é sério dentro do universo do filme, mas você assistindo não precisa levar tanto a sério. Enfim, tem várias meio que vibes, entre aspas, que um filme ou um jogo pode ter. E se o negócio consegue te falar de cara, é muito positivo, porque você já fica com a mentalidade correta pra apreciar aquilo lá. Porque às vezes tem filme ou jogo que é bom, mas você acaba não gostando porque você esperava uma coisa e o negócio tá tentando fazer outra, e você não consegue entender bem o que ele... Qual a vibe que tu quer que assista, que o negócio quer que você consuma aquilo lá, né? E pra mim o Feriado Sangrento faz isso muito bem. Ele, logo de cara, você vê que os personagens são caricaturas, praticamente. Ó, câmera lenta aqui nos últimos segundos. Isso aqui vai ser útil, talvez. E uma coisa que a história do filme permite que ele faça, e que acaba sendo legal, acaba sendo útil, é que antes do filme começar, você já tem um monte de mortes. Aí é sorte da história do filme. Não dá pra você começar todo o filme de slasher dessa maneira, né? Não dá pra você começar todo filme de terror assim, já com um monte de morte antes mesmo do filme começar, que não tem a ver com a história propriamente dita. Quer dizer, é pra começar só a história. Ele tem essa sorte, porque como ele tem várias mortes de cara, você sente qual vai ser o estilo da violência do filme também, o que é outra coisa importante. Pra você não se decepcionar depois, né? E a violência do Feriado Sangrento eu comparo com Mortal Kombat, assim, é aquela coisa bem caricata, sabe? É engraçado. É aquelas mortes bem exageradas, que é aquela violência que, tipo, é bem violento, é bem sangrento, tem mutilação, essas coisas. Então é bem violento, mas é de uma maneira engraçada, de uma maneira meio paródia. Então acho que é muito comparável com Mortal Kombat. E falando nessas coisas, o Eduardo tá aqui lembrando a todos que o Prime tá dando Doom Eternal. Bem legal tu lembrar isso, Eduardo, que inclusive o Prime esse mês tem muito jogo legal, né? O pessoal que assina o Prime tem esses jogos que a Amazon oferece por mês. Esse mês tem muito jogo bom esse mês, gente. Aproveitem. A gente já tem o Doom Eternal hoje, eles vão dar também Death's Door mais pro fim do mês. Agora me deu branco, infelizmente, mas eu lembro de ter visto uma lista bem legal de jogos. Fiquem de olho no Prime desse mês. Quem assina, não esqueça que tem. Esse é o tipo de coisa que às vezes a gente até esquece que tem, né? Esse benefício dos jogos. Não o Prime propriamente dito, porque às vezes usa em outras coisas, mas às vezes esquece do benefício de jogos e tal. Mata o cara, velho. Ele tá recarregando. Jaqueta dos 3 segundos aqui fez toda a diferença. Bioshock Remaster. Obrigado, Eduardo. Bioshock Remaster é outro. E a Mageli falando que não conseguiu ter empatia por nenhum personagem, retomando o negócio do filme. E ela não sabe se é isso que atrapalhou a experiência. Pois é isso que eu tava falando no início. Isso pode atrapalhar a experiência de algumas pessoas, porque o slasher, ele tem muito disso. Muitas vezes você não se apega a nenhum personagem, porque eles são colocados ali meio que pra você não gostar deles mesmo. O que é um erro se você não conseguir ter realmente empatia por ninguém. E eu vou entrar depois nas críticas que eu faço ao Feriado Sangrento, mas esse é um erro. É normal o slasher ter uns personagens sem graça, que você só realmente quer ver a morte deles, mas se você não gostar de ninguém mesmo, aí fica chato de assistir, independente de qualquer filme, né? O negócio, então, só pra dar um situation no filme, pra quem for se interessar, é assim, ele se chama Thanksgiving, né? Ele se chama Feriado Sangrento, porque ele conta a história dessa cidadezinha, que ia ter uma Black Friday lá. Aí rolou aquela coisa que rola nos Estados Unidos e rola no aniversário do Guanabara, do supermercado Guanabara aqui no Brasil, que a galera se pisotear pra tentar aproveitar as promoções, né? Então vai ter essa Black Friday, daí a lojinha vai fazer lá a Black Friday dela,
E a galera se massacra tentando entrar. Tem várias mortes e tal. E é isso que eu falei, que o filme começa já mostrando algumas mortes, mostrando o tipo de violência que ele tem. E é um evento horrível, né? É traumático para a cidade toda. Aí o filme, a história mesmo do filme começa um ano depois, vai ter novamente a ação de graças. Pra quem não sabe, a Black Friday, né, que o Brasil importou, a Black Fraud, pra quem não sabe, esse costume surgiu por causa do feriado de ação de graças. A Black Friday é o feriado de ação de graças dos Estados Unidos, que antes desse feriado tem uma coisa nas lojas lá que eles fazem essas promoções super agressivas, e era principalmente pra comida, pro pessoal se preparar pra ação de graças e tal, e foi se expandindo pra outras coisas, e aí outros países foram imitando também e tal. Então por isso a Black Friday é diretamente ligada à ação de graças. Aí no ano seguinte tá chegando o feriado de novo, e aí um assassino começa a matar pessoas na cidade, aparece um assassino mascarado e começa a, né, arrastar pra cima a galera da cidade. E é isso. Então é um filme nessa pegada. Quem que tá matando as pessoas, né? O filme, assim, o Jason tu sabe que é o Jason. Mas esse filme ele já tem isso mais parecido com o Pânico, por exemplo. Que é... Você tem alguém que... Algum dos personagens que você conhece é o assassino. E aí fica, quem será que tá matando todo mundo? Eu achei extremamente óbvio quem era, tá, galera? Não é pelo mistério que você assiste esse filme. Inclusive, é uma coisa que eu tava pensando hoje, quando eu pensei que eu ia falar desse filme com vocês. Às vezes a gente fala, não, porque essa revelação foi muito óbvia, ou aquilo que aconteceu foi óbvio. E aí, alguém que possa ter assistido, às vezes não acha aquilo tão óbvio, e às vezes você pode acabar se sentindo meio chamado de burro, sabe? Não é o caso, tá, galera? Eu não quero que ninguém se sinta assim quando eu falo que uma coisa é óbvia. Porque é óbvio pra mim, porque eu devoro filmes de terror. Eu assisto muito, tô acostumado com certas estereótipos que esses filmes fazem, certos clichês que se repetem. Coisas que são comuns, né? Você vai acostumando com certos padrões. Então... Tem coisas que vão se tornando mais óbvias por costume mesmo. Se você não se ligar, não quer dizer que você é menos competente por isso, tá? Eu não quero que ninguém pense isso. Mas pra mim acabou sendo muito evidente quem era o assassino. Tava muito claro. Mas não denigriu tanto o filme, porque o próprio filme, assim, assistindo, eu não senti que o filme tava tão interessado, assim, em esconder quem era, sabe? Eu não acho que isso era uma prioridade pro filme, que o filme tava muito preocupado de perder qualidade se eu descobrisse antes da hora quem é o assassino. Não é o grande plot twist que vai fazer você gostar ou não do filme. E aí cabe uma pequena crítica já, uma das menores que eu tenho críticas maiores, mas uma crítica menor que eu tenho é que eu acho que se ele tivesse sido um pouco mais cuidadoso, ter esse plot twist teria sido um pouco mais interessante, teria sido legal não saber quem é, mesmo sendo um filme que não é dos melhores, mesmo sendo um filme que não se leva tão a sério, seria um plus ali, seria um momento legal, tipo, nossa, o assassino era fulano, não imaginei, né? Isso seria bacaninha. Mas o que eu gosto nesse filme? Primeiro isso que eu falei, ele deixa claro de cara a que veio, qual é o estilo dele, o que ele tá zoando, o que ele não tá. Tem mortes bem divertidas, eu sei que é estranho falar isso, né? Mas é o estilo desse filme, você assiste pra ver as pessoas sendo assassinadas de maneiras criativas e tal, pra dar umas risadas. É o famoso humor macabro, né? É um senso de humor macabro que tem nesse tipo de filme, e a pegada é essa mesmo. Ele é mais assim ele pode ser comparado mais com uma comédia do que um filme sério, com certeza. Eu não chegaria a chamar de comédia, mas tem trechos bem engraçados. E isso inclui alguns dos assassinatos. O pessoal que ouviu alguma coisa falar desse filme, talvez tenha ouvido falar de uma famosa cena do peru. A cena do peru...
em português, né? Mas é uma cena que ficou conhecida porque, assim, na verdade, esse filme é do Eli Roth, que ficou famoso por causa daqueles filmes O Albergue. Ele é bem menos apelativo que o Albergue, tá, galera? Bem menos apelativo que o Albergue. É mais tranquilo. Mas assim, ele é bem violento ainda, tem cenas bastante violentas. Mas o Eli Roth, antes de fazer o nome dele, antes de ser famosão, antes de ser o Eli Roth, basicamente, ele fez esse curta chamado, se eu não me engano, chamado Ação de Graças mesmo. E era uma cena de um jantar de ação de graça sendo servido por um assassino. E então, esse curta é essa ideia desse filme que ele sempre quis fazer. Então, em parte, mano, sinceramente, eu acho muito que o que eu gostei nesse filme é essa alegria que o Eli Roth tava sentindo de fazer o filme que ele sempre quis, sabe? Quando você acostuma assistir bastante filme, às vezes você consegue sentir a vibe da galera que tava fazendo, sabe? Às vezes dá pra sentir a vibe da galera que tava fazendo. E eu senti essa vibe do Eli Roth, assim, que ele estava feliz de fazer esse filme, que ele estava se divertindo fazendo esse filme. Então, como partiu desse curta dele... sua princesa está em outro castelo. Essa cena que era um curta tá incluída no filme inteiro. E é uma cena... Eu acho que é a cena mais pesada do filme. Acho que é a cena mais pesada do filme no geral, assim. Pode... a cena mais pesada do filme. Deixa eu olhar isso aqui. Adiciona um botão na loja para ressortear upgrades. Seu último upgrade é mantido na sua nova vida. Torna o upgrade de armas nível 3 disponível na loja. Uma chance de 30% de um quarto espaço aparecendo na loja. Vou manter meu último upgrade. Pô, isso aqui ajuda. Agora que eu parei pra ver que os últimos 3 segundos desacelerados é plot armor que chama. Boa. O clássico armadura do protagonista. Então, assim, é um filme que me divertiu, cara. Agora, indo pras partes que eu não gostei muito. Em parte o que a Majali falou, assim, que não teve empatia por nenhum personagem. Realmente eu achei... os personagens muito fraquinhos, assim. Claro que eles estão ali pra ser massa de manobra, né? Pra serem vítimas. Estão todos ali para serem vítimas. Mas eu acho que tinha que ter pelo menos algum personagem que me interessasse mais. A protagonista é uma mocinha e ela tá meio num... meio que num triângulo amoroso, assim, que não interessa, tipo, nem um pouco, cara. Nem no menor interesse naquilo lá. É uma coisa, tipo, total, blé, serve pra nada, só perde tempo. E daí tem toda a família dela, tem todos os amigos dela, tem toda essa galera que é vários nada. A mocinha, pelo menos, ela tinha que ser mais gostável. E aí eu acho que foi até um erro mesmo do filme, porque eu acho que havia a intenção de que ela fosse mais gostável e pra mim não funcionou, ela não é. Pelo menos pra mim. Outra coisa que eu já falei, né, que o assassino ser muito óbvio, não acho, assim, um grande problema, mas eu acho que teria sido mais legal se não fosse. O que mais que eu critico no filme? Eu acho que o final dá uma bela de uma degringolada no final, assim, se perde muito. Outra coisa, como é um filme que não se leva muito esse é um clássico problema de filmes que não se levam muito a sério, que às vezes não se tem um cuidado ou um trabalho de justificar melhor certos acontecimentos, porque o filme não é sério mesmo, né, tamo aqui, é bobo, tamo brincando, então não preciso fazer um negócio tão bem feito, às vezes, tão cuidadoso. E eu não gosto muito disso, cara. Eu acho que tem certas coisas que não importa a qualidade do seu filme, você tem que ter certos cuidados. E um deles, na minha opinião, é tipo seu assassino não ser um idiota. E esse é um erro que esse filme comete pra mim, que tem mais de um momento que o assassino é um total idiota pro mocinho conseguir escapar, ou conseguir pegar ele, conseguir fazer alguma coisa, sabe?
Esse é um problema típico de slasher. O assassino, ele quando tá com a máscara, ele é invencível. Ele é invencível quando ele tá com a máscara. Aí quando tira, quando descobre quem é, aí ele vira humano. E aí ele começa a fazer as coisas mais burras, assim. Pânico é um clássico disso. O cara tem teleporte, o cara tá em todos os lugares ao mesmo tempo, o cara consegue pegar todo mundo sem falhar. E aí quando descobrem quem é, aí ele escorrega na casca de banana, aí ele prende o mocinho em vez de matar ele de uma vez, prende com a chave pendurada do lado, esqueci a chave aqui, nossa, como que eu fui fazer isso, né? Começa a acontecer essas coisas esquisitas, assim. E o Thanksgiving faz um pouco isso, assim, o feriado sangrento faz um pouco isso e eu acho vacilo, acho que dá uma... Depois encontra. Não favorece. Ah, meu Deus. Entra aqui! Pô, eu pedi pra ficar com o meu último upgrade depois que eu morro e eu não tô ficando com upgrade nenhum. Essa substância tá todo mundo falando, mas já preciso assistir substância. Preciso assistir. Mas é um filme direto, simples e divertido. Se você tem Max e tem aí umas horinhas sobrando pra fazer nada e quer entrar no clima do Halloween, pô, recomendadíssimo, sabe? Você já assistiu outras coisas melhores, principalmente, né? Tipo, não, já assisti os outros filmes bons que eu tenho pra ver, tô aqui com o tempo livre, não tenho mais nada pra ver. Quero assistir uma coisa leve, uma coisa boba. Leve talvez não seja a melhor palavra, mas pra quem é acostumado com terror, é leve, né? É uma coisa que eu já comentei com vocês, assim, eu acho que violência é um negócio que me choca muito menos, assim, a violência por si só me choca muito menos do que o contexto da violência. Então, esse Feriado Sangrento, ele tem umas mortes realmente bem sanguinolentas e umas coisas pesadas. Mas o contexto é leve, é tranquilo. Esses jovens bobos sendo assassinados. Às vezes a pessoa só levando um tiro, só leva um tiro, só cai num lugar. Pra mim é mais pesado, dependendo do contexto que foi estabelecido ali, né? O famoso terror psicológico, esses filmes que fizeram sucesso recentemente, tipo Hereditário, Midsommar. Esses filmes, pra mim, são mais pesados porque você tem uma violência sendo praticada num contexto muito mais terrível, sabe? Na minha opinião. Pra mim, essas coisas pesam muito mais, que nem eu falei pra vocês, aqui dando vários exemplos, né? Semana passada eu falei com vocês do O Mal que Nos Habita. Esse é um filme que ele é muito violento mesmo, mas pra mim o que choca mais ali, o que pesa o clima naquele filme pra mim é o contexto, em quem a violência está sendo praticada, de que forma, né? Por que razão, essas coisas. Isso aí pra mim pega muito mais. Não consegui convencer o Mike Smoke. Não consegui convencer o Mike Smoke. Não vai querer saber do Feriado Sangrento. Bom, Mike Smoke, se você quer um filme que é bobo e menos que o Feriado Sangrento, o Kurogane veio aí com a dica, cara. O Casamento Sangrento é muito 10. Eu recomendo demais. O Casamento Sangrento, ele é bobo, só que ele é menos bobo porque ele tem uma mensagem, assim. Ele tem o subtexto do Casamento Sangrento. Esse que é o negócio. O Casamento Sangrento se faz de bobo, na verdade ele é inteligente. Isso é raro em certos filmes, sabe? É uma coisa que é legal. Ele tem um subtexto, ele tem uma mensagem ali, ele tá querendo te falar alguma coisa que é mais inteligente do que os acontecimentos mais bobinhos do filme e tal. Então, o Casamento Sangrento é uma boa pedida se você quer uma coisa um pouco mais profunda. O Mal que Nos Habita é um filme que eu não recomendo ver
trailers. Eu recomendo ir pra cima do filme sem saber. Eu acho mais... Tem certos filmes, quanto menos você souber sobre eles, melhor, né? Acho que no geral, assim, tu saber um pouco menos do filme sempre tem vantagens. Mas eu acho que alguns se beneficiam mais disso do que outros, assim. Tu saber o que vai acontecer num filme de super-herói, tu tá indo assistir porque você quer ver as cenas de ação mesmo, você quer ver as coreografias, né? É menos... mas... Tem certos filmes que o mistério deles, entender o que tá acontecendo e... o que... Enfim, né? O que é o tema. Às vezes até o tema do filme já é interessante de descobrir assistindo. Por isso que é difícil recomendar esse tipo de filme, né? Porque você fica com medo do tanto que você pode falar ou não, né? Do quanto você deve ou não falar. E é por isso que eu tentei recomendar com cuidado, né? O Mal que Nos Habita, assim. Não consegui falar muito do filme por causa desse cuidado de não entregar demais pra vocês. Espero ter feito... Eu fiz um bom trabalho com pelo menos um de vocês, né? Porque o Max Monk tá aí falando que assistiu. Oh, meu Deus. Vou morrer. Aqui, a saída. Bônus headshot. Bônus headshot, pode ser. Ah, não, eu tô com a pistola ainda. Devia ter pegado a arma laser, pô. Tô viajando. Tô distraído. Mas eu sou fã de um slasherzinho, cara. Eu sou fã de uns filmes que às vezes não são tão bons, mas tu pode assistir sossegado, você pode assistir... Eu gosto de desligar o cérebro às vezes, sabe? Eu tenho muito isso. Eu gosto de ter alguma coisinha pra assistir só pra parar de pensar um pouquinho. Às vezes a gente gosta de assistir alguma coisa que vai nos fazer pensar. E às vezes a gente gosta de assistir algo que vai ter o efeito contrário. E o feriado certamente é o efeito contrário. O Eduardo disse que odeia jumpscare. Pois é, cara, aí fica realmente mais difícil um pouco, mas tem filmes de terror que não tem jumpscare, cara. Tem filmes de terror que não trabalham tanto com isso. O Feriado Sangrento tem um punhadinho, mas o próprio Mal que Nos Habita não tem muito jumpscare, não. Os sustos que o Mal que Nos Habita te dá é de chocar mesmo, é tipo, eu não acredito que isso aconteceu, sabe? É mais assim, mas não é de pular alguma coisa na sua frente e gritar, né? Que ficou tão comum em filmes de terror modernos. Não é esse tipo de susto que esse filme faz. O Max Monk tá de boa de terror por um tempo, porque 2024 já foi ruim o suficiente pra ele. Bom, aí... realmente... Te entendo. Em cima do cara, velho. Ele não conseguiu descer da cabeça do cara pra entrar no... Aí eu te entendo, não te culpo. Tranquilo, mano. Tamo junto. Eu só quero aproveitar o mês de outubro pra gente focar nessas coisas. Que daí... Próximos meses a gente fala de filmes e séries mais variados. Não precisamos focar na questão do terror. Dezembro chega aí, a gente vai falar de filme de Natal, hein? eu não gosto muito de Natal, galera. Mas tem alguns filmes de Natal que eu gosto. E eu tô tentando variar um pouco, assim. Eu quero trazer sugestões pra gostos variados, né? Eu falei do Mal que Nos Habita semana passada, que é um filme super pesado. E na semana eu tô falando de um que é muito mais leve, muito mais de boinha de assistir. Só que ainda muito sangrento. Semana que vem
eu vou comentar com vocês de um que não é sangrento. Beleza? Finalmente, né? Se o pessoal aí não aguenta mais falar de, pô, não quero ver mortes horríveis, não quero ver mutilações, não quero ver coisas horrorosas, mas eu quero assistir um suspensezinho, eu quero assistir um terrorzinho. Semana que vem não perda. Semana que vem, finalmente, o canal Jogando vai trazer na live de filme um que não... Acho que nem tem sangue o filme, mas, meu... assim, é bem de boa. É bem de boa. Bem de boa. E assim, né, volto a dizer, vocês não vão me ver sugerindo em outubro nenhum filme incrível. Porque a ideia aqui realmente é focar nesses que são mais fraquinhos, que geralmente a galera pode não ter assistido. Essas sugestões que vocês não vão ver em todo lugar, né? Tipo, os 10 melhores filmes de terror de 2024. Aí, pô, aí você é outra pegada, né? Agora, pô, já assisti os melhores, quero assistir mais alguma coisinha e tal, né? As sugestões aqui são mais focadas nisso. Pode ter Ghibli aqui também, Mageli. Adoro Ghibli, pô. Pode muito bem ter. Halloween brutal, isso aí. Sempre que fala brutal, eu lembro do Irmão do Jorel, cara. Que o Irmão do Jorel, ele tem essa paródia do Steven Seagal, que é o Sidney Magal. Não, Sidney Magal. É Steve Magal. E todos os filmes que ele faz chama Brutal. Tudo os filmes que ele faz chama Brutal. Sempre me lembro do Irmão do Jorel. Mas é isso, galera. A gente fica por aqui. Nesta sugestão de filme. Neste gameplay de Mullet Mad Jack. Porque chegou a hora de continuar a nossa jornada pelo Resident Evil Code Veronica X. Que a gente tá jogando até zerar. Que eu tô me divertindo muito, é um game que tô gostando. Depois do Ghost Runner e do Pluck Squire, esse game pra mim tá sendo... Esse me dá vontade de jogar. Esse tá me dando vontade de jogar, cara. Então, por isso a gente vai emendar nele agora. Se você tá vendo esse vídeo nos destaques, tá nas coleções, o Code Veronica, você pode ver ali também, depois. Pessoal que acompanhou até aqui, quiser seguir o canal também é sempre muito bom. E a galera que tá acompanhando ao vivo agora, espera só um pouquinho, só um cadiquinho, que eu só vou fazer a troca aqui do jogo e tal, e a gente já volta. Belezinha? Valeu por acompanhar esse início de live. Não sumam que logo estamos de volta. Beleza? Tá bom? Legal?